Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Você conhece alguém que é inconstante espiritualmente? Conhece alguém que oscila, um dia está na igreja, outro dia não está? Conhece alguém com um comportamento e com pensamentos infantis? Então fique até o final desse vídeo, ou se você não conhece, mas também quer saber mais a respeito do assunto, porque no vídeo de hoje nós estaremos entrando no segundo episódio da nossa série de mensagens sobre maturidade espiritual. E hoje nós vamos compartilhar do porquê Jesus deseja para mim e para você que nós sejamos maduros espiritualmente. No episódio anterior, nós compartilhamos aqui o que é a maturidade, o propósito, a finalidade da maturidade. E agora nós queremos compartilhar o porquê Jesus deseja isso para nós. E o texto que nós lemos está lá em Efésios 4 e nós vamos dar sequência nele aqui, hoje em específico, no versículo 14, para nós compartilharmos sobre isso. Porque no verso 14 diz o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças. E olha só, como criança em que sentido? Levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Aqui está falando sobre duas coisas, mas eu vou pontuar apenas uma, porque a próxima coisa aqui, pontuada nesse versículo 14, é o que vamos abordar no próximo episódio da nossa série. E hoje eu quero falar com você sobre constância espiritual. A constância espiritual é um desejo de Jesus para nós. Ele não quer que nós sejamos inconstantes espiritualmente. E a constância é o resultado da maturidade. E volto a pontuar, a questão não é o início ali, muitas das vezes. Porque muitas das vezes, no início da sua jornada cristã, você vai ali caminhar ali como um bebê espiritual mesmo. O problema é permanecer assim. O problema é pessoas que entram em igrejas, saem igrejas, entram novamente numa igreja, saem e vão para outra igreja e também fazem o mesmo e fica nessa oscilando. Ou busca a Deus, depois some, se afasta e fica como se fosse numa gangorra espiritual. Não é desejo de Jesus que a gente fique nessa, jogado para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Porque quando nós estamos agindo assim, isso demonstra que a gente não sabe o que a gente exatamente quer. Então, constância tem muito mais a ver com permanência. O quanto você permanece, porque constância não é um caminho retilíneo, perfeito, em que você começa em A e você vai terminar em B, sem ter problema nenhum, sem ter intercorrência nenhuma, não. Nessa trajetória, nessa jornada cristã, a quantidade de desafios, a quantidade de imprevistos, a quantidade de situações, a quantidade de provações, a quantidade de tentações que vão acontecer são enormes. Mas a questão é o quanto a gente permanece mesmo com tudo isso. Se a gente tem seguido adiante mesmo com tantos desafios. E é sobre isso. Porque a palavra é clara, falando se nós formos fiéis até a morte, ele nos dará a coroa da vida. Então, é necessário a gente percorrer essa jornada até o fim. É necessário permanecer. Por mais que desafios venham. E quando os desafios vierem, não é para a gente abandonar. Pelo contrário, é para a gente enfrentar aquilo e permitir que aquela situação nos ensine algo. Nos molde, nos forge mesmo. Porque situações fáceis não forjam ninguém, mas situações difíceis forjam cada um de nós. Mas situações difíceis forjam cada um de nós. E você conhece alguém que tem algum pensamento infantil? Aquela pessoa que sempre está fazendo piadinhas, que está sempre ali fazendo brincadeiras. Só que a maior característica de uma pessoa imatura não tem a ver com essas piadinhas, apesar de muitas das vezes fazer parte. Mas a maior característica de uma pessoa imatura espiritualmente é uma pessoa que não sabe lidar bem com as frustrações, que não sabe lidar bem com as adversidades da vida. Que no meio das adversidades da vida, ao invés de ela buscar enfrentar e seguir adiante, ela começa a culpar outros, ela começa a se isolar,
ela começa a agir de uma maneira totalmente como uma criança, de uma forma imatura. Então grave isso. A maior característica de uma pessoa imatura, espiritualmente, é a forma como ela lida com as frustrações. E o nosso maior exemplo, gente, é Jesus. Se a gente for olhar para ele, como ele lidou com cada frustração, com cada situação, e ali permaneceu fiel ao Pai, permaneceu ali com os olhos fixos, permaneceu ali seguindo adiante. Ah, mas Felipe, era Jesus. É Jesus? Sim, tudo bem, mas ele é o nosso maior exemplo. Ele é a nossa régua, ele é a nossa referência. É para ele que nós precisamos olhar. Nós somos os discípulos dele e precisamos nos tornar semelhantes a ele. Então é o desejo de Jesus que nós sejamos constantes espiritualmente. Porque uma pessoa madura na fé, ela permanece, mesmo em meio às circunstâncias. Porque o maduro não faz o que quer. Maduro faz o que precisa ser feito. E essa é a diferença entre adulto e criança. E agora falando mesmo no sentido, né, de nós seres humanos. Porque criança, muitas das vezes faz o que quer, acorda ali, fica ali, vai brincar, vai fazer aquilo, porque não tem um certo compromisso. Mas nós que somos adultos, não. Nós fazemos o que precisamos ser feito. Muitas das vezes nós vamos encarar situações, nós vamos para um dia de trabalho em que a gente não estava com vontade nenhuma de ir trabalhar, mas nós vamos porque nós fazemos o que precisa ser feito. Isso é o que mais distingue um adulto de uma criança. E geralmente você conhece o imaturo porque você vai ouvir algumas frases nesse seguinte sentido: ah, eu não vou servir na igreja não, porque eu não sinto algo para servir ali. Eu não sinto uma vontade de estar servindo a Deus ali em algum ministério. Não, eu não vou ler a Bíblia hoje não, porque eu não estou sentindo vontade. Só que não é sobre sentir, é sobre caminhar sobre a convicção que nós temos mediante a palavra de Deus. É fazer o que precisa ser feito. Então, se eu não estou sentindo vontade de ler a Bíblia, mas a própria Bíblia me instrui a buscar a Deus, me instrui a me aprofundar nas Escrituras, eu preciso fazer. Eu preciso caminhar nessa direção com base na convicção de que eu tenho e fazer o que necessita ser feito, independente do que eu sinto. E é necessário esse avanço à constância também por uma segunda razão. Porque à medida que nós amadurecemos, nós temos a responsabilidade também de cuidar de outros. Assim como cuidaram de nós na trajetória, é necessário nós cuidarmos de outros. Porque quando nós nos tornamos, vamos botar aqui o termo maduros espiritualmente, vamos colocar aqui o termo meio que adultos espirituais, nós temos a responsabilidade de cuidar de outros, assim como Jesus fez com os seus discípulos, nós temos também essa responsabilidade. Porque o sucesso de um pai não é gerar um filho, o sucesso de um pai é formar outro pai. O sucesso de uma mãe é formar outra mãe. O que é que eu quero dizer com isso? É que um dia alguém cuidou de mim, alguém cuidou de você, enquanto nós éramos bebês espirituais. Alguém foi pai e mãe espiritual cuidando de nós para que nós pudéssemos crescer espiritualmente e pudéssemos avançar no reino e amadurecer. E aí chega um determinado momento que a gente alcança determinada estatura espiritual e que agora nós olhamos para o lado, nós vemos outros bebês espirituais e que nós precisamos assumir a responsabilidade de cuidar deles. Porque imagina comigo, você gerar um bebê e você pegar esse bebê e deixa um exemplo aqui, eu vou deixar ele nesse canto aqui. E eu vou lá para baixo, eu vou fazer minhas coisas do dia a dia, eu vou fazer qualquer outra coisa e esqueça esse bebê aqui. Qual é a probabilidade de acontecer algum problema? Qual a probabilidade dele acabar morrendo? Qual a probabilidade de ter alguma situação e ele cair aqui? Muito grande, muito grande. E esse, queridos, é um problema que nós vemos de uma maneira, assim, muito grande acontecendo em nosso meio, em que muitos bebês espirituais têm sido gerados. Nós temos convidado vidas, a população brasileira tem aumentado cada vez mais o número de cristãos, nós temos avançado, o número de evangélicos cresce,
mas nós vemos a nossa nação, parece que da mesma forma ou até pior. Mas por quê? Porque à medida que tem crescido, muitos têm sido apenas bebês espirituais. E qual que é o problema muitas das vezes desse caso? Não é nem eles não, porque estão chegando agora. Claro que é necessário se submeter ao processo. Se eles não quiserem se submeter ao processo, de fato, eles estão sendo um problema. Mas quando nós, que já nos tornamos maduros espiritualmente, não estamos cuidando deles para que eles se tornem maduros também, nós estamos nos ausentando da nossa responsabilidade. E muitos têm se ausentado disso. Muitos têm preferido continuar no lugar de imaturidade espiritual. Muitos deveriam já estar ensinando, já deveriam já estar cuidando de outros. É o que eu vou ler agora em Hebreus 5 aqui para vocês. Mas permanece anos e anos ali como imaturo espiritualmente. Em Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: embora a essa altura devessem já ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus, que estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Olha só o que o texto está dizendo. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, aqueles que passaram diversas vezes por situações, aqueles que produzem o seu próprio alimento, aqueles que estão mergulhando na palavra, esses têm buscado ensinar outros. E é necessário que todos nós possamos almejar isso, porque como lemos lá em Efésios 4, no versos anteriores aqui, é a vontade de Deus que nós cheguemos à plena unidade. É a vontade do nosso amado Jesus que nós alcancemos a maturidade e cheguemos à estatura de Jesus Cristo. A estatura espiritual de Jesus Cristo. O que isso significa? A gente se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Até chegar num ápice, é que a palavra vai usar ali como teleios perfeito, sem nada a ser acrescentado, em que nós seremos plenamente, que nós seremos mesmo, teremos um corpo glorificado e seremos como Ele. Seremos semelhantes a Ele. Nós somos criados para ser semelhantes a Jesus. Nós tínhamos ali uma imagem e semelhança, mas essa imagem e semelhança corrompida pelo pecado foi como um espelho embaçado e que agora não podemos contemplar mais, mas depois desse sacrifício de Jesus, nós podemos, parece que o espelho está sendo limpo e nós podemos contemplar a Ele e nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele. Então, é um desejo de Jesus que você não viva uma vida inconstante, que você não viva oscilando, trocando de igreja, buscando a Ele e outra hora não buscando. Não. É necessário que você, é o desejo de Jesus, que você permaneça nele. Permaneça. Algo que eu tenho aprendido nessa caminhada cristã é permanecer. Permanecer. Felipe, você tem feito tantas coisas, muitas das vezes as pessoas olham para a sua vida ali, dão glória a Deus, e glória a Deus por isso. Qual que é o segredo? Cara, é permanecer em Jesus, mesmo em minhas circunstâncias, mesmo tudo dizendo que não, é você permanecer em Jesus, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis, para que outras vidas venham ser alcançadas pela palavra de Deus, porque aqui a gente tem apenas um único objetivo, contribuir para que nós, juntos como igreja, possamos viver uma vida alinhadas com Jesus Cristo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.